o início, né, ao quinto painel do dia, com o tema Transformação e Disrupção, a evolução dos mercados digitais de música, vídeo, news e a publicidade. Tá? Reforçando que as perguntas devem ser enviadas pelo Twitter, né, através da hashtag o Globo 20 Digital. E agora eu vou chamar aqui ao palco o Michel Lente, que é Chief Product Officer da Lente AG. Ele vai ter 40 minutos para se apresentar e depois a gente vai ter 15 minutos para as perguntas. Michel. Muito bem. Está um tiquinho... Vocês conseguem mexer na resolução? Está um pouquinho esticado aqui. Ver se a gente... Um minutinho. Tudo bem? Todo mundo está doido para fazer um xixi, tomar um café, estou sabendo. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Em primeiro lugar, super obrigado. Prazer estar aqui. Especialmente porque, enfim, falando de 20 anos aí enfim, plataforma digital do Globo, de uma certa forma, posso me considerar aí parte dessa história aí como um bom dinossauro da internet. E aí queria só abrir aqui com um pouco de curiosidade, né? Estamos nesse negócio já há muito tempo. Passei os últimos 15, 16 anos em propaganda, mas fui parar em propaganda, na verdade, por causa da internet. Naquela época que a gente dizia que você trabalhava com a internet. Hoje em dia é uma coisa até estúpida de você dizer, né? Porque todo mundo usa a internet, vive a internet, mas tinha uma época que as pessoas não trabalhavam com a internet. E trabalhar com a internet era uma profissão. As pessoas tinham, inclusive, uma associação aqui no Rio de Janeiro que chamava Associação, aqui no Brasil, que era a Associação dos Profissionais de Mídias Interativas, que evidentemente deixou de fazer sentido depois de um tempo, porque todo mundo passou a ser um profissional que usa mídia interativa. Mas nessa pré-história da internet, eu brinquei de fazer algumas coisas interessantes. Então eu fui um traidor, porque assim, antes de falar, né, de trabalhar com o Globo, a gente fez um projeto muito legal juntos. Em 1996, o Sérgio Charlab, que alguns de vocês devem conhecer, estava já à frente do projeto digital do Jornal do Brasil, e eu estava morando em Nova York. E eu fui lá fazer uma especialização em mídias digitais, e eu mandei um e-mail na cara dura para o Sérgio, falei, Sérgio, eu sou leitor do Jornal do Brasil aqui pela web em Nova York, em 1995, e aí ele falou, é você, né? É você que está vendo aí dos Estados Unidos, devia ter, sei lá, 6 pessoas vendo, e eu falei, cara, ele tá feio, eu queria propor de fazer um redesenho, porque eu sou leitor, né? Então eu queria fazer para eu conseguir ler. Aí ele disse, cara, eu não tenho um tostão para te pagar. Eu falei, não tem problema. A gente trocou, ele fez uma matéria, me deu uma matéria no Caderno B, Jornal do Brasil, e esse foi o meu primeiro trabalho profissional, digamos assim, sem receber nada. Jornal do Brasil, 1996. Depois a gente, enfim, o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, me procurou, sempre já com a visão assim, muito, muito à frente do tempo. Eu nem era tão fã de Biquíni Cavadão, depois eu até virei mais fã de Biquíni Cavadão, tive que ouvir todos os discos para fazer o site. E foi meu projeto de conclusão no mestrado nos Estados Unidos. A gente entrou um dia depois do Barão Vermelho. Então foi a segunda banda de rock brasileira a entrar na internet com esse site. Foi um projeto muito legal, cheio de GIF animados. Na época era só a tecnologia que tinha. E hoje voltou enlouquecidamente, né? O GIF animado é a última bolacha do pacote, é um negócio extraordinário. E aí continuou uma série de primeiros sites. Esse foi o primeiro site do Itaú, primeiro. Antes desse site, ele só tinha o endereço itaú.com.br. E aí também me encomendaram lá, isso eu fiz junto com o pessoal da Media Lab, que alguns de vocês de cabelo grisalho vão lembrar da Media Lab, foi a primeira grande produtora de internet do Brasil. E eu tinha um banco de imagens de mãozinha, assim, que a gente usava muito toscamente nessa época. Só que aí faltava um de novidades, então essa aqui é minha mão escaneada. E, enfim, era isso. O primeiro site do Itaú, da vida do Itaú, foi esse. O primeiro site da Shell no Brasil foi esse. 1996 também.
o áudio está ligado, que vai entrar um vídeo daqui a pouco, tá? Maravilha. E aí, enfim, eu logo montei uma empresa, com os meus 20 e poucos anos, 24, 25 anos, eu montei uma produtora de sites, chamava 10 Minutos, uma história longa, eu estava bêbado quando a gente inventou esse nome, mas ele se manteve por muitos anos. E aí pintou uma oportunidade de fazer um negócio muito legal, porque eu tinha um cunhado na época, que era um concunhado, na verdade, que era casado com a minha cunhada, que era fotógrafo, um puta fotógrafo, super bom. Enfim, o pessoal do jornalismo deve conhecer o Bruno Veiga, super talentoso, continua aqui no Rio de Janeiro. E o Bruno tinha feito um ensaio com o Ronaldo Nazário, então chamado Ronaldinho, porque o outro Ronaldo não existia ainda, para Veja, super legal, e sobrou um monte de coisa. A gente foi lá nos procuradores do Ronaldo, e falou com os caras, acho que foram todos presos depois dessa história, mas a gente levou um site impresso, explicou para os caras, internet, site, já assim, né, com a primeira capa, e saímos de lá com um contrato para fazer o site do Ronaldo. E aí a gente ligou para o pessoal da Globo, tal, conversou, e os caras foram lá, gravaram um monte de tela, a gente não sabia o que ia dar, e no final de contas deu isso aqui. Ronaldinho lança uma página na internet e vai atender os fãs em 4 idiomas. A internet é a maior rede de comunicação do mundo e Ronaldinho já está lá em português e inglês. Dentro de uma semana também em espanhol e italiano. Os fãs de Ronaldinho vão poder entrar na intimidade, conhecer a família e a história do jogador, a carreira, os gols, as preferências. É um raio-x completo do craque, atualizado permanentemente. E tem ainda uma página para os fãs se corresponderem com ele. Fale com Ronaldinho. www.ronaldinho.com.br. Eu nem preciso dizer que o site caiu, evidentemente, instantaneamente. Primeiro o Fernando Vanucci, né, na TV Globo, falando o que é a internet. Né? Vocês perceberam que ele explica para as pessoas o que é a internet. Que ninguém sabe, 1997. E isso estava hospedado nos Estados Unidos, a gente tinha certeza que não ia cair e tal, e a gente só tinha uma linha telefônica, não tinha banda larga. Então a gente estava ligado ali e, de repente, o site caiu. Aí a gente desligou, nem sabia que tinha rodado a matéria. Aí as pessoas começaram a ligar, porque era a única linha telefônica da produtora. Custava uma fortuna, isso é pré-privatização, tá? Custava tipo 4, 5 mil reais o dinheiro. E aí era isso. E os caras ligados dos Estados Unidos falaram, que diabo vocês colocaram aqui? Derrubou todo o meu sistema de hosting aqui. E foi isso. Enfim, muitas histórias, muito divertido. E a partir disso, aí eu tive o prazer, um pouco depois, de conhecer a Cris De Luca, de conhecer a Cora, de conhecer a Mauri Mello, assim, um monte de gente cobra bacana pra caramba que teve lá no comecinho do Globo Digital. E a gente juntos fez o primeiro redesenho, não a primeira versão do Globo Online, mas o primeiro redesenho, que foi esse aqui em 1997, portanto, o ano que vem faz 20 anos desse trabalho juntos. Então, para mim, é um prazer especial estar aqui para falar para vocês hoje. Isso que foi uma introdução, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não atrasar muito. Bom, vamos falar de mercado. Eu infelizmente, só pude chegar agora na parte da tarde, mas eu acompanhei um pouquinho do que foi falado, e eu estou aqui para falar da conta. Eu, no final das contas, vindo da internet, indo parar em propaganda, eu fiquei muito responsável por pensar na conta. Quem paga a conta no final do dia? Porque tudo isso roda um dinheiro e esse dinheiro é o que paga a conta. Para a gente poder ter tudo isso, né, tem que circular um dinheiro. E a gente está no meio de uma confusão, amigo. Assim, se chegou a confusão do lado dos publishers, se chegou da confusão do lado enfim, da música, de todas as indústrias que a gente está vendo, neste momento estamos nessa mesma confusão do lado do mercado publicitário, por isso que o nome da palestra é o fim do mundo como a gente conhece na publicidade brasileira. E por que isso? Primeiro, é uma somatória. Primeira coisa eu vou passar rapidamente aqui, porque vocês viram isso o dia inteiro, vocês trabalham com isso, mas é importante eu passar só para a gente juntar os pontos aqui, como dizia o nosso amigo Steve Jobs. Primeiro é isso, a gente tem uma fragmentação brutal da audiência pelos meios digitais e, paradoxalmente, uma grande nova concentração de audiência pelos meios digitais. 5 anos atrás isso não existia. Facebook não era Facebook, o Google não era o que ele é ainda do ponto de vista não era o que ele já é, né, é hoje em dia do ponto de vista de potência. Portanto, para você fazer uma boa campanha no digital, você tinha que fazer
a gente chamava aquele roadblock, vamos fazer todos os portais, falava Terra, IG, enfim, Globo.com, e UOL, etc., etc., ao mesmo tempo para conseguir falar com todo mundo. Você tinha que investir num monte de lugar. Nesse momento, essa brincadeira mudou. Não só ela mudou, como ficou muito barato falar com mais gente e ficou muito assertivo falar com mais gente. Estou falando uma comparação aqui idiota, não levem ao pé da letra, mas quando você está falando de um post no Facebook e você coloca aí $2.000, que foi o que a gente... isso é um teste aqui com um post qualquer da agência, tá? Você consegue estimar, mais ou menos de uma forma estimada, falar em torno de 990 mil a 2.600.000 pessoas com $2.000. Que publicação brasileira entrega isso hoje em dia? Tá? Não entrega. E, além de tudo, a Veja, que é ainda a principal em circulação, tem mais ou menos, pela última informação que eu tive, 1,5 milhão de assinantes, de leitores pelo IVC, com aquela conta de que são 3 ou 4 leitores por exemplar vendido. E aqui você consegue efetivamente, o cara viu, não viu, fechou, foi adiante, etc., etc., etc. Então eu consigo falar mais barato e mais assertivo. Simultaneamente, os canais tradicionais eles vão perdendo muito em alcance e eficácia. Não por uma piora de conteúdo, ao contrário. Eu acho que a gente cada vez mais, né, e estou colocando aqui a TV Globo como exemplo, que eu acho que faz um trabalho de conseguir tentar agradar, né, pelo menos, mas vai conseguindo agradar de A a Z, muito ainda, né, que é um case que você praticamente não tem em lugar nenhum do mundo. Só que a gente tem uma disputa que não é fácil de ganhar. A disputa não é a Globo contra a Record. A disputa agora é a Globo contra o Pokémon GO, que ainda não chegou, mas esperem para ver as notícias de atropelamento e de gente batendo a cabeça, caindo de precipício, que já... enfim, tudo, o que você quiser, assalto, o que você quiser. Né? Por quê? Porque a gente, basicamente, com toda a tecnologia, não conseguiu mudar esse detalhe banal da nossa vida, que é o dia não tem mais 24 horas. Então, não só não tem mais 24 horas, como a gente passa a disputar, né, com as plataformas que a gente chamava de tradicional, tudo que tem na internet, né, e agora ainda mais ao alcance da mão. Então, eu estou o tempo inteiro com tudo que eu posso querer, gostar. Então, aquela ansiedade que a gente tem, você não conseguiu ver o Stranger Things, que é a última, né, série do Netflix, nem terminou de ver Game of Thrones, tem vergonha de dizer que não viu, né? Virou a nova novela, o novo papo Só que você vê isso a hora que você quiser. E os jogos e todas as coisas que a gente quer fazer. Candy Crush, que eu sei que tem gente, estou vendo, tem gente que está jogando ainda, estou ouvindo o barulhinho, tá? Então, virou realmente uma disputa muito complicada a gente conseguir entrar nessa história. Então, essa é a mudança estrutural. Vamos para uma mudança conjuntural agora. A mudança conjuntural, o que ela traz para a gente? Uma crise político-financeira, em cima dessa crise estrutural, né, que vai gerar um desemprego, que vai diminuir o poder de compra, que vai abalar a confiança seriamente. Né? Está todo mundo indo embora, né? Todo mundo indo embora. Seja do Rio ou seja do Brasil. E essas duas coisas somadas fazem a gente chegar onde a gente chegou. Então é um caminho rápido, a gente fez um rápido overview, mas assim, é uma mudança estrutural acelerada por uma crise conjuntural. Por que isso é importante? Porque essa mudança estrutural ela já vem acontecendo há muito tempo lá fora, e vem acontecendo aqui no Brasil. Mas você, por uma inércia, vamos continuar fazendo as coisas da mesma, não é por maldade, mas a gente vinha se mantendo mais ou menos da mesma forma. A hora que a grana seca, você diz, espera aí, agora eu vou ter que mexer. Não dá mais para continuar fazendo as coisas do jeito que eu estava fazendo antes, porque não tem dinheiro. E no momento que não tem dinheiro, você vai buscar eficácia. E na hora que você vai buscar eficácia, você precisa prestar atenção em como as pessoas estão se comportando. Então agora a gente está passando neste momento, de 2 anos para cá, de 1 ano e meio para cá, e o mercado publicitário tem sentido muito isso, a área comercial dos veículos também, por um terremoto. Um terremoto absolutamente gigante, que vai ter impacto numa série de coisas, vão começar pelas empresas de conteúdo. Primeiro, esse é um gráfico que termina em 2011. Tá? Então, aqui é uma média, é a queda da média de audiência, pegando aqui exemplo TV Globo. Eu não quero entrar em detalhe, imagino que deve ter gente da casa. Não peguem isso ao pé da letra. Tá? Mas a gente definitivamente vem tendo uma diminuição, não por culpa do conteúdo, mas por culpa daquilo que a gente falou agora,
que é as outras opções. Não é a Record que está batendo. É o Pokémon que está batendo, é o Candy Crush que está batendo, ou é o Netflix que está batendo. Tá? Então, o líder perde, sente o impacto diretamente, disputa, como a gente estava falando, né, com os nossos amigos aí, né, enfim, do concorrente, mas também disputa com os youtubers. E quanto mais você desce, e a gente hoje em dia, se faz qualquer pesquisa no Brasil, não tem uma diferença necessariamente de classe A, B e C, mas tem uma diferença de idade. Então, um moleque de 15 anos da classe C, ele se comporta muito parecido com o moleque de 15 anos da classe A. E vai ver mais ou menos as mesmas coisas, e elas passam por aqui, por essa plataforma gigante, essa maior audiência que a gente tem, o primeiro ou o segundo canal, né, maior canal de vídeo que a gente tem no Brasil, que é o YouTube. Né? Em alguns momentos ele passa da TV Globo, e em alguns momentos ele perde, mas aqui é para onde a gente está indo, lembrando que tudo é o tempo das pessoas no fim do dia. Se a gente faz uma análise nos últimos 5 anos, isso aqui é a média de consumo de mídia no dia a dia. Tá? Então, descendo aí né, enfim, a internet ganhando bastante e todos os outros meios perdendo espaço pelo tempo, novamente. Tá? E não tem resultado, não tem como isso é inevitável. Se eu tenho menos audiência, se eu tenho menos impacto, se eu tenho menos eficácia e se eu tenho menos dinheiro, a receita cai. Isso é uma regra direta. Se a receita cai, a gente vai ter, evidentemente, um impacto direto no quadro das empresas. A gente está sentindo isso na mídia impressa, já sentiu muito, muito fortemente. Eu estive na Abril umas 2 semanas atrás, falando com o pessoal da área de branded content. Inclusive, tem um projeto bastante legal, enfim, achei bastante interessante. Mas, assim, aqui, o que era o prédio da Abril, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que era um ícone, né, enfim, da indústria, cara, eles estão ocupando, não sei, 3 ou 4 andares. É ruim isso? Sim. Por um lado, é ruim. Isso é fatal? Não. É fatal para aquele modelo que existia, mas ele não é necessariamente fatal para um produto. Não é necessariamente fatal para uma marca, a gente vai falar isso um pouco mais na frente. O fato é que, nesse momento, isso já vem sendo arrasa quarteirão na mídia impressa há bastante tempo, né? Não é uma coisa de hoje, mas agora isso está chegando, de uma maneira geral, também no mercado anunciante e no mercado das agências. Fica todo mundo quebrado no fim do dia. Para os anunciantes, vendem menos, investem menos, sentem essa diminuição da eficácia, né, dos meios, o que impacta diretamente os modelos de marketing. O cara não pode continuar fazendo o que ele fazia sempre, porque não está funcionando. Parou de funcionar. O que ele vai fazer? Corre para as agências dizem, não, peraí, amigo, não posso mais pagar o que eu pagava, não dá mais para dar a comissão que eu dava, a questão do BV entra na conversa. Né? E o que você vai vendo? Na medida que você tem menos vendas, menos eficácia, menos verba, evidentemente menos agências. Então, a dança das contas é um negócio inacreditável. Eu outro dia vi um anúncio de quarta capa no meio mensagem da Almap comemorando a conta da iFood. Tenho uma maior admiração pela Almap. O Marcelo Serpa, para mim, é um gênio, um dos caras mais bacanas, cara com quem sempre que eu tenho oportunidade eu converso muito pessoalmente. Enfim, não está mais na Almap, mas fez aquele trabalho, e acho o iFood um player fantástico. Mas 4 anos atrás, e gente do mercado não vai me deixar mentir, ninguém faria uma quarta capa de minha mensagem para anunciar iFood. A Almap não faria isso. Tá? Então, assim, .com era tipo, nossa. Tá? Então, agora, iFood virou uma puta conta. Desculpa o português. Porque eu estava em São Paulo, você sabe que São Paulo, puta é vírgula, né? Só falando. Fiquei 15 anos lá e, desculpa, voltei com esse problema. E, na medida que você tem uma perda de eficácia, você começa a demandar outras coisas. Então, preciso de novas soluções, novos formatos menos custosos, e entra essa sopa de letrinha, real-time bidding, né, DSP, DMP, programmatic, blá, 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 e tudo que vocês já falaram pra caramba hoje aqui, eu não preciso me estender. Ok. Como é que isso vai impactar as agências? Bom, na medida que acontecem essas histórias todas, a gente começa a ver coisas incríveis acontecendo. Né? Primeiro, as fusões, né? Enfim, os grandes salários sendo afetados diretamente. Mesma coisa que a gente vê do lado do publisher. Né? Você tem uma agência onde... Eu me lembro quando eu estava na Globo.com, quando eu fui chamado pelo Sérgio Valente, fui convidado por ele para ir trabalhar na DM9 em São Paulo, em 2000, para cuidar da área de internet.
E eu fui lá, eu estava na Globo.com, era meu sonho, né? A gente estava lançando a Globo.com em 2000, era meu sonho de consumo, realmente assim, de trabalho, era o que eu queria na vida, e eu fui para lá assim, falei, eu vou pedir qualquer coisa de salário, e se os caras toparem, eu vejo o que eu vou fazer. E toparam instantaneamente, e outro dia eu publiquei isso no Facebook, aí o Errei, que hoje está na BTEC, e o Sérgio, ele não participou dessa, mas contei a história, e o Er virou e falou assim, pagamos barato, teria pago muito mais. Porque era um negócio inacreditável que se ganhava. E eu olhava aquele negócio e dizia, pô, como é que essa conta fecha? E você para para pensar, compra uma cota do patrocínio da Fórmula 1 do futebol, faz uma campanha com uma dupla, faz uma campanha que dura. Né? A gente estava lá quando surgiu o e-digital do Itaú, que é um negócio que se usa até hoje. Né? Está pago, faz sentido pagar aquilo. Naquela época, naquele modelo de remuneração. Hoje não faz mais. Né? Então, o que você começa a ver? Na medida que todas as agências grandes brasileiras, e o último bastião que a gente tinha era o Grupo ABC, que foi comprado agora no início do ano pela Omnicom, na medida que eles são comprados pelos grupos internacionais, eles começam a ver as fusões. Então, a Taterca com a DPZ, né, evidentemente, quando você vê, eu nem conheço pessoalmente todos eles, mas quando você vê essa concentração de gente, você já sabe que numa fusão não vai dar para ficar todo mundo, porque vai ter overlap. Né, e a mídia termina como modelo de remuneração. Não dá mais. Você não pode mais chegar a dizer 15%, 10%, 5%, mais o BV. Não dá mais essa conta, porque se a estratégia do seu cliente, e tirando grandes telecoms, grandes bancos, mas assim, indústria do alimento, própria indústria auto está questionando, própria indústria financeira está questionando. Se os caras não vão mais fazer um investimento de mídia anual na casa das dezenas de milhões de reais, você não fecha a conta. Não dá mais para cobrar como comissão de mídia. Vai ter que se inventar outro modelo. Retainers, já está se inventando, evidentemente, retainers, enfim, né, fees, taxas de sucesso, outras coisas precisam ser feitas. Mas isso faz com que um prédio que custa 350 mil reais por mês de aluguel não seja mais possível. Com que uma estrutura que tenha 4, 5 VPs enfim, ganhando salários vultuosos, não seja mais possível. Não é que fosse desmerecido. Trazia resultado para o cliente, sempre trouxe. O modelo de negócio fechava e era muito rentável. Não é mais. E não é necessariamente culpa nem enfim, responsabilidade das pessoas que estão ali envolvidas, a não ser, evidentemente, aquelas que forçam um modelo que não funciona mais só para continuar conseguindo segurar sua grana, que por um tempo é entendível, porque tem que pagar os salários e tem que manter as pessoas ali, mas no longo prazo não funciona. Verbas menores, estruturas menores. E agora entra um negócio que é muito importante, que é assim, não é mais criação de filme publicitário, é criação de negócio. No passado era simples, porque eu ia trabalhar com jornal, revista, mídia exterior e filme. E quando entrou a internet, você fazia um banner de 468 por 60 em GIF animado. Quem foi dessa época não vai me deixar mentir. E você era chamado por último. Né? Faltava 7 minutos para a apresentação. Putz, esquecemos do digital, chama o Michel. Cadê o banner? Cadê o banner? Era isso que a gente fazia. E ganhava bem para fazer um banner em GIF animado. Então, a diferença estava no filme. E filme publicitário é uma das coisas mais deliciosas do mundo. Eu continuo assim, para mim uma arte absoluta, maravilhosa. Mas não resolve mais, porque talvez a solução não seja nem fazer mídia. A gente vai falar isso um pouco mais para frente. Agora o negócio é retorno de investimento e retorno de investimento. Antes não tinha outra forma de fazer, agora tem milhões de formas de fazer. E aí, traz para a gente os novos anunciantes. Esse novo anunciante é um bicho complicado. Primeiro é o seguinte, esses caras nunca fizeram um anúncio. Aqui no Brasil, eu não vi, lá fora eu não pesquisei, mas eu imagino que também não. Quem tem Nubank aqui, cartão, só para levantar, cartão Nubank, aquele cartão roxinho. Beleza, ok, deve ter 1%, vai, tá legal. Se você entra em alguns meses, você vai ter um pouco mais. Ninguém nunca viu a propaganda do Nubank. Nubank é 7,7% de taxa de rotativo no cartão de crédito. Alguém já ouviu falar nisso? 7,7% de taxa de juros no cartão de crédito? Nem cheque especial você tem essa taxa. Os caras não cobram anuidade. Eles nunca fizeram um anúncio. Rede social pra caramba. Uber rede social pra caramba. Anúncio, comprar televisão, nunca. Tá? E, no entanto, são marcas inquestionáveis. Tá? A outra coisa que cada vez mais acontece, equipe interna, não necessariamente fazendo uma agência, mas trabalhando o famoso growth hacking. Growth hacking, tem falado muito disso hoje em dia. Né? E que faz muito sentido.
principalmente quando o teu negócio está ali sendo sentido no dia a dia. Não dá mais para você chamar uma agência, brifar, esperar uma semana, o cara volta, traz... Não dá. Você tem que resolver aquilo, talvez, em questão de alguns minutos ou algumas horas. E você começa a ver uns indivíduos com o poder de influência de corporações. A Anitta soltou um clipe ontem, novo, que agora ela está tentando mercados internacionais. Não vamos entrar numa discussão de valor aqui de gosto musical, nem estético, tá? Não é isso que está em jogo. Essa menina é um fenômeno do ponto de vista de estratégia de marketing digital. Ela conseguiu, em 3 horas, 1 milhão de views. Esse bang que foi feito com Giovanni Bianchi também, enfim, que é o cara que cuida da parte estética, inclusive da Madonna, quando eu fiz o print disso, deve ter umas 2 ou 3 semanas, já tinha 207 milhões de views num trabalho. Tá? E esteticamente é muito, muito, muito bom, independente se você gostar ou não do estilo. Não vou torturar vocês, não. Quem tiver interessado, vai lá ver depois. Tá? A outra coisa que acontece é que o tempo passa, o tempo voa, poupança Bamerinhos continua numa boa. Quem lembra disso já não está mais, né, entendendo o que está acontecendo. A galera que está começando a tomar a frente das decisões, também do lado do cliente, é uma galera que já vem com background digital chipado, de fábrica. Não é um negócio que tá aprendido. Vem no hardware e não vem no software. Tá? E isso acaba gerando uma alta demanda de articulação, né, e parcerias com empresas especializadas de todo tipo. Social media, viral, enfim, a parte de UX, a parte de negócio, consultoria, tudo que a gente está vendo. Bom, isso, evidentemente, gera um impacto que vai trazer as novas empresas de conteúdo. Primeiro, a ressignificação das plataformas, que eu acho que é uma coisa bacana. Essa vitrola não está aqui à toa. O LP vem ganhando, o long play vem ganhando de novo um papel importante nas nossas vidas, ou na música, não mais como a forma que você tem de trazer a música da loja para sua casa, mas uma relação objeto com sua relação com o artista através de um objeto que você aprecia. É como comprar um livro de fotografia. Então você compra um LP, claro, tem os puristas que vão dizer que o som é melhor, não vou entrar nessa discussão, mas o LP ele tem como objeto um valor. Assim como os livros, a gente não tem visto diminuir o número de livros, ao contrário. Você vai nas livrarias e você poderia... E a falência com a quantidade de coisa incrível. A falência não por causa dos livros, mas por causa do apartamento que você precisa comprar para botar os livros todos, né? Porque não cabem. Né? A tua mesa de centro não vai conseguir aguentar 50 livros. Mas a gente começa a ver uma ressignificação das plataformas, que é uma coisa importante. Novos modelos de negócio mostrando caminhos. Assinatura, né? Essa assinatura que você não pensa muito, você paga e vai, a lá Spotify, a lá Netflix, onde a gente entende que, como ele é um digital good, ele te permite ter um valor, né, de preço que o Steve Jobs lá atrás, quando lançou o iPod e quando lançou a plataforma de livros, brigou muito com a indústria, porque ele queria forçar o preço num valor que a pessoa não pensa. Você paga 99 centavos de dólar para baixar uma música ou vai entrar, procurar um torrent, baixar... E a gente nunca foi pirata baixando torrent porque a gente era do mal. Era porque era mais conveniente fazer isso dessa forma. Né? Você vai atrás de um filme ou vai baixar Netflix? Ou você vai usar o Netflix por, enfim, 20 e poucos ou 19, sei lá quanto é que está agora o Netflix. Você não pensa, você vai. Tá? Então são modelos interessantes, tem uma discussão gigantesca se eles são sustentáveis ou não, se isso efetivamente remunera o artista, remunera as produções, mas a gente está testando isso nesse momento. O que a gente vê é que, independente de qualquer coisa, o Netflix ele não é o Netflix, porque ele tem todos os filmes de 1995 que já esgotaram todas as janelas de exibição e que foram para lá como lixo residual. Né, que, basicamente, você não tem um lançamento que não seja do Netflix no Netflix. Ele é o que ele é por causa das produções originais. Então, no limite, ele não tem nenhuma diferença com a HBO. Não tem limite. No limite, não. O que ele tem é uma plataforma inteligente, nativa, digital, que entrega o conteúdo de uma forma conveniente. Mas ele é um player como a HBO ou como a TV Globo no limite, né? Ou dentro da estrutura, Globosat, etc. Eu não vou entrar numa discussão do conteúdo Game of Thrones versus qualquer coisa que seja, mas a mentalidade e o modelo são mais ou menos parecidos. Essa receita que o conteúdo gera é diferente, menor e mais distribuída. Tá? Então, você consegue fazer, mas você não consegue necessariamente ter uma estrutura de 20
16, 15, 3, 4, 5 mil funcionários, talvez. Para você conseguir manter isso, você tem que ter uma estrutura de 30 pessoas. Porta dos Fundos deve ter mais ou menos por aí. Não tem detalhes, mas é uma estrutura que funciona muito bem, está bem remunerada. Eu me lembro lá atrás, e depois eles foram fazer TV, mas eu me lembro uma entrevista no Roda Viva com o Tabet e com o Ian, e eles diziam, vocês não querem ir para a televisão? Para quê? Para ser famoso. A gente já é. Para ganhar dinheiro, a gente já ganha. Para televisão, para quê? Depois eles foram experimentar cinema, teatro, enfim, eu acho que eles estão fazendo isso não necessariamente pela fama, mas por outras plataformas. Tá? Aí, falando da questão da Abril, né, que a gente estava olhando, realmente é uma coisa que fica muito difícil nessa nova estrutura, pelo menos o prédio. Não que a marca não tenha valor, a marca tem um valor gigantesco. Né? Os produtos têm um valor gigantesco. E as empresas tradicionais vão buscando a reinvenção. Então, né, enfim, o Grupo Globo foi segurando na parte de vídeo, e agora começou a entrar pesado com a plataforma Play, que para mim tem muito a evoluir ainda, mas ela é uma tacada acertada no momento, num timing importante. Bom, para encerrando aqui, né? Tudo isso, meu Deus, e agora? Mas eu acho que tem um pouco de luz no fim do túnel. E aí tem alguns princípios que vocês devem ter conversado um pouco hoje aqui, mas que eu queria só deixar eles mais, né, reforçados para a gente poder, enfim, sair daqui com caminho. Primeiro é o seguinte, novas marcas, né, nesse novo cenário, as boas marcas continuam tendo valor. Eu posso falar de cadeira. Eu tive no lançamento da Jack Motors no Brasil, lá pela Ogilvy, né, a gente fez uma concorrência, a gente estudou muito esse caso, uma marca chinesa com N problemas, né, de percepção quando entrou. Acho que está fazendo o papel deles, funcionou, está conseguindo chegar nas metas de venda, está tudo certo. Mas se você compara um com dois, eu botei que são um pouquinho parecidos os logos, né? Enfim. E aí? Se você tiver que escolher, vamos dizer que é grátis, esquerda ou direita? Né? A experiência ela ganha um papel absolutamente central na sobrevivência dos negócios. Então, quando a gente fala de New York Times, para mim, não é ideal, mas eu ainda não vi uma experiência melhor do que papel. Honestamente, até porque eu sou designer gráfico, eu acho papel genial. Mas vamos dizer, gente, não dá. Não dá. Suja a mão, é grande, você não consegue abrir no avião, todas as questões. Tá? Isso aqui também é muito difícil. É complicado. Tá? Mas quanto melhor foi isso, né? E eventualmente isso ganhando um outro ressignificado de plataforma, como eu estava dizendo, somado à marca New York Times, que todo mundo conhece, quando você vai ver uma notícia, a notícia é feita por um blog que você nunca ouviu, ou ela é dada pelo New York Times, quem você confia. Então tem uma marca absolutamente, né, o papel da marca e a experiência sem atrito aqui é uma coisa absolutamente fundamental, quando você está um perto do outro. A reengenharia das corporações é muito difícil, mas é possível. Isso aqui é de 1999. Né? O iPod ele foi lançado em 2001. Né? O iPhone foi em 2007. Mas o Steve Jobs já entendeu lá atrás que a indústria da informática não era sobre computadores pessoais. E que um computador pessoal não tinha isso. E até aqui, ele conseguiu, né? Ele saiu da Apple, voltou, ele já tinha conseguido trazer a Apple de novo para um patamar interessante. Mas o que aconteceu para a Apple estar ali entre as três, né, enfim, marcas mais valiosas do mundo, e está sempre agora disputando com o Google, foi a partir do primeiro iPod. Que ele efetivamente conseguiu fazer uma reengenharia da marca Apple, ressignificou a marca Apple e saiu do outro lado. Né? Portanto, é uma coisa que a gente tem que olhar como exemplo e ver como é que a gente consegue olhar para a marca, para o nosso conteúdo, para o que a gente tem e sair do outro lado. E tem que fazer um exercício blank canvas, assim, totalmente ok, é a marca, é o conteúdo. Esquece o que está no meio. É difícil, é duro, mas tem que esquecer o que está no meio. Porque dá para salvar, você consegue sair do lado de lá, porque as pessoas precisam e querem confiar, e já confiam, mas você tem que fazer um trabalho muito importante de jogar tudo no chão e fazer de novo, deixando a essência, o conteúdo, uma ótima experiência, uma ótima marca. E aí, independente do formato, do modelo de negócio da plataforma, eu acredito que o conteúdo vai reinar. Aqui é um exemplo simples, mas que eu acho que todo mundo tem começado a usar bastante, mas é a CNN fazendo uma matéria com uma câmera, aqui já tinha um tripé, pelo menos, porque a primeira que eles fizeram não tinha nem tripé, aqui no Rio de Janeiro, e ela está lá fazendo um live no Facebook, mas a marca é CNN. Se essa marca não fosse CNN e vocês não conhecessem ela, que é correspondente no Brasil, então vocês já devem ter visto alguma vez,
você não estaria olhando necessariamente. Podia ser um vídeo qualquer, desinteressante, porque tem a marca CNN naquele logo, e quando você vai fazer dentro do branding agora, você tem que pensar não mais como é que ele é em traço, né, que a gente precisa fazer, né? Não, precisamos fazer a versão branco e preto, não, amigo, você precisa fazer a versão pequenininha ali, como é que ele vai ficar no avatar do Facebook, que é onde a coisa efetivamente tem importância. Né? E aí eu não tenho a menor dúvida que conseguindo juntar essas coisas, que é uma tarefa muito difícil, mas existe uma luz no fim do túnel muito bacana. Gente, that's all, folks. Muito obrigado. Obrigada, Michel. Então, agora a gente vai começar com as perguntas. Enquanto a gente não recebe a primeira, eu vou começar perguntando sobre vídeos, né? Que a gente vê todas as pesquisas indicando um crescimento de consumo de vídeos na web. E isso poderia ser uma boa notícia para os veículos de comunicação, mas representa um desafio, porque é uma nova linguagem a ser explorada e o custo é muito alto. Embora você possa fazer um flagrante com iPhone, né? Você produzir reportagens em vídeo é caro. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você vê o jornalismo e a publicidade hoje explorando o vídeo na web? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa questionar é se ele é caro mesmo. Eu não acho que é caro. Eu acho que você consegue fazer, como a gente viu a CNN fazendo, com o iPhone. Precisa mais do que isso? Não. Um tripé vai bem, um microfonezinho de lapela para não bater vai legal também. Mas não precisa mais do que isso. As câmeras que você tem hoje de iPhone, de enfim, qualquer Android a médio custo, são excelentes do ponto de vista de resolução. Se você está de dia, você não precisa iluminar. Então, a primeira coisa que eu questiono é o custo. Eu acho que o custo deixou de ser um problema. Evidentemente, a corporação é um problema. Eu tive com algum... né, entre Globo.com, TV Globo, etc., e trabalhos que a gente... Né, eu já tive aqui o privilégio de poder fazer com o Infoglobo, etc. Uma das coisas que eu fiz ao longo desse tempo foi um trabalho com o pessoal do Sistema Globo de Rádio, na época do Rubão ainda. E aí um pouco assim, ok, qual é a solução? E aí, o desafio era, a gente está muito pouco relevante no digital, precisamos estar mais relevante no digital. Qual é a solução? Eu falei, você precisa fazer vídeo. Falei 6 anos atrás. Aí a gente parou na seguinte questão. O sindicato dos radialistas não permite que um operador de rádio, né, naquela época, não sei se continua, efetivamente opere uma câmera de vídeo, porque então ele vai estar infringindo. Está tudo certo, eu não sou contra os sindicatos. Mas não pode ser isso que vai fazer uma empresa do tamanho, né, do Sistema Globo de Rádio ou qualquer outra ficar pelo caminho. A gente tem que dar um jeito nessa história, entendeu? Então, eu acho que é absolutamente fundamental. O vídeo tem um problema, eu gosto, mas ele tem um problema. Né? E o Snapchat está aí para mostrar uma solução muito interessante. O Snapchat, para quem não teve ainda oportunidade, eu recomendo que sigam a Anitta no Snapchat, já que a gente falou dela. Verdade, a Anitta está num momento de carreira engraçado. Ela é uma super comunicadora boa, tem 25 anos e está estourando. Então, assim, se você quiser ver, não é mais Big Brother Brasil, é Big Snapchat Brasil. Se você quiser ver a vida de uma pessoa qualquer que faz um trabalho de reportagem, de autodocumentação, o Snapchat é o lugar. Ele realmente é muito interessante, é em primeira pessoa, muito difícil de você fazer uma coisa fake, como não fake mais preparada, como o Instagram, que é uma plataforma para você trabalhar filtros, o Snapchat é praticamente sem nada. Mas por que eu estou falando dele? Porque os vídeos no Snapchat eles demoram 10 segundos. A cada 10 segundos tem um corte. E a gente está vivendo uma epidemia global de síndrome de déficit de atenção. De verdade. Inclusive com as crianças sendo medicadas na escola, que me parece, não vamos entrar nesse assunto, que é outro papo, mas assim, é um absurdo. Né? O problema não é a criança não conseguir prestar atenção na aula. O problema é como é que uma criança que vive neste mundo senta 40 minutos com uma pessoa falando para ela e ela tem que ficar olhando para aquela pessoa topada mesmo, tem que tomar remédio, porque não dá, gente. É muito difícil, entendeu? É o mesmo modelo. É muito difícil. Então, o Snapchat ele resolve isso porque os vídeos têm 10 segundos. Então, a questão do vídeo é muito legal, mas dá uma angústia. Qualquer um de vocês, quando começa a ver um vídeo, a primeira coisa que vocês fazem, quanto dura? Porque, 5 minutos. 5 minutos, esquece, não dá, muito longo. Muito longo. 40 segundos, 1 minuto, você já... Tá, 1 minuto, eu vou ver. Né? Então, todo mundo deve ter visto o vídeo da Michelle Obama, que rodou esses dias, foi ela muito emocionada, falando da Casa Branca, etc, etc. Mas era um corte de 1h30.
Eu acho que, eu não vi na íntegra, mas ontem eu fiquei vendo o Obama falando, vi os 45 minutos dele, foi legal a convenção democrata. Mas a Michelle deve ter feito um speech de pelo menos 30 minutos. Mas o que roda é que você consegue ver 1 minuto e meio. Porque o vídeo de 30 minutos dela, eu nem sei onde está, tem que sair procurando. Né? Então, eu acho que o vídeo é muito legal, mas a gente tem um problema que as pessoas ficam muito angustiadas com a duração dele. Então, acho que dá para ser feito barato e tem que ser feito de uma forma divertida e inteligente. Mas eu não acho que é custoso, não. Tá. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Adriana Schroeder. Quais os novos modelos de negócio que você mais acredita? Olha, eu acredito, a gente está vivendo o festival do post-it, né? O Design Thinking, que está aí na boca de todo mundo. Vocês sabem que, na verdade, o Design Thinking foi uma coisa inventada pela 3M para vender post-it. Eles fizeram uma estratégia lá com a IDEO, né? Fingiram que era um negócio para vender post-it, porque o negócio estava caindo e aí eles levantaram. Mas brincadeira à parte, assim, eu sou designer de formação, eu me formei em desenho industrial pela PUC, e esse processo de abordagem de design é um processo que, neste momento, está sendo... O Design Thinking é uma releitura desse processo de design. Mas por que é interessante nele? Ele está orientado à verdade do problema. Então, não é como quando a gente tem todas as opções disponíveis, o que você precisa entender é o que as pessoas com quem você precisa se comunicar, ou com quem você tem que falar, estão precisando. Então, quando a gente consegue encontrar essa verdade, você consegue fazer um produto ou uma solução para um problema que tem o mínimo de atrito, né, e o máximo de usabilidade, de facilidade de ergonomia, como se falava, aí eu acho que você tem uma fórmula muito bacana. Mas é um terreno difícil, porque a gente não está acostumado a trabalhar desse jeito. E todo dia o problema muda um pouco. Então a pesquisa está muito em voga, o design thinking está muito em voga, e a busca de soluções de consultoria. Não é à toa que as consultorias estão avançando no terreno das agências. E eu fico brincando, mas se vocês olharem quanto fatura as Big Four das consultorias e quanto fatura os grupos de comunicação, qualquer hora dessa, a McKinsey, a Accenture vai bater lá no seu Martin Sorrell, na WPP, e vai dizer, amigo, vem cá. E vem você, eu quero que você fique aqui, eu quero esse Jaguar também, tá? Traz o seu Jaguar aqui para ficar comigo e vai comprar os caras, entendeu? Porque a consultoria é por onde você está conseguindo ir. Evidentemente, o ticket de um negócio desse é um absurdo. Então, a gente está vendo esse momento de reestruturação indo muito por esse caminho, que é uma solução de problema. Bom, agora a gente tem a pergunta do Al Weiss. Como os veículos tradicionais se adaptam à era digital? Quanto à questão de anunciantes e patrocínio, como sobreviver? Se eu soubesse, acho que eu não estava nem sentado aqui. A gente já estava no Havaí nesse momento, surfando. Vocês sabem que eu tenho cara de surfista. Olha, é difícil. Uma das coisas, acho que vai um pouquinho assim. O veículo tradicional, ele tem o que tem de mais valioso, que é saber fazer bom conteúdo e uma marca estabelecida. Então, com raras exceções, você vai olhar e quase 100% dos casos você tem uma boa marca e você tem um bom conteúdo. O problema não é nem a marca nem o conteúdo. O problema é o custo de produção, é a estrutura da empresa. Então, assim, o que eu tenho visto empresas fazendo com sucesso é criar um inimigo dentro de casa. Elas não se preocupam com a concorrência externa, elas dividem os times, olham para o time 1, diz assim, esse time 1 vai tentar melhorias no produto já existente, e bota um time 2, quer dizer assim, como é que você mata o time 1? Faz uma empresa do zero, entendendo que o nosso ativo é essa marca e esse tipo de conteúdo, ou esse tipo de serviço. Essa é uma chance que você tem de efetivamente passar uma borracha em toda a estrutura, o que a gente tem de problema. Quando você pega a telecom, a gente está fazendo uma consultoria numa telecom, quando você faz uma consultoria numa telecom, o problema não é o 3G ou 4G. É um problema, mas não é isso que enfurece as pessoas, é o serviço. Então, se você consegue eliminar o serviço, o Blanco acabou de fazer uma MVNO, né, que ela chama Vicker, onde ele está usando a infraestrutura da TIM, não sei de quem, e está redesenhando o serviço de telecom. Eu não tenho dúvida de que esse negócio está certo. Então, por quê? Porque a telecom continua sendo necessária, o problema é o serviço. E o serviço não é ruim porque as pessoas são más. O serviço é ruim porque a estrutura não funciona. Então, você tem que largar mão dessa estrutura e tem que redesenhar essa estrutura. O problema é que fica muita gente no caminho. Então, é difícil ter o... E não é a coragem, é coração. Não é coragem, é o coração de fazer isso. Mas é assim, aí é o navio, é o general, entendeu? Ou você vai para a batalha, ou morre todo mundo, ou o país perde a guerra. Então, tem uma hora que não tem jeito. E a turma que está em liderança em todas essas frentes, né, enfim, que está nos cargos de liderança nessas companhias, vive com isso, com o coração apertado, mas sabendo que se não fizer isso, a companhia morre. E não pode. Né? Agora vamos à última pergunta, que envolve uma dose aí de futurologia, uma pergunta difícil também.
Pensando nos próximos 20 anos, quais suas previsões para a indústria da informação e a publicidade? Olha, o Elon Musk diz que a gente está vivendo num videogame. Não sei se vocês viram essa entrevista dele. Ele fez para o Reconference, né? que antes era o All Things D, lá, o D-Conference, que é uma das principais conferências que tem de tecnologia nos Estados Unidos. E ele diz que, na velocidade que a gente está indo, realidade aumentada, eu acho que tem aqui o VR, não sei se é da Samsung, que a gente está aqui fora, que, na medida que a gente vai avançando, tem uma chance em 1 bilhão da gente não estar vivendo uma realidade virtual do futuro. Tá? E eu acredito nele pra caramba. Eu não sei se são 20 anos. Mas o fato é que é muito difícil a gente saber. O que eu acredito, só para encerrar, é um binômio e é a natureza humana. Tá? Eu acho que dentro da nossa era, onde tudo pode, tudo quero, tudo dá, eu vou atrás de tudo que eu preciso, tem um momento onde você não quer ir atrás de nada. Então eu acredito e continuo acreditando que a gente vai querer curadoria, que a gente vai querer que alguém pense por nós um pouco, não o tempo todo, mas um pouco. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que continuar observando. Então, o espaço de organizar o mundo para as pessoas é um negócio que vai continuar existindo, independente da tecnologia disponível, e as pessoas vão alternar entre vou atrás do que eu quero e vou atrás do que estão propondo para mim de uma maneira geral. Né? Então, eu acho que a gente provavelmente vai seguir por esse caminho. E tem uma coisa que certamente daqui a 20 anos vai continuar igual, que o dia vai continuar tendo 24 horas. Isso aí não tem jeito. Gente, obrigado. Viu? Michel, obrigada. Bem, pessoal, agora a gente tem o break, finalmente, né, que vocês tanto esperavam, de 30 minutos. E a gente convida vocês, então, a experimentarem ali no lobby a primeira matéria usando, né, a realidade aumentada do Globo. Realidade virtual. Obrigada.